Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso ambiente Secovi Goiás, Sindicato das Imobiliárias e Condomínios. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto assim, nós estamos cansados de falar, mas eu garanto que compensa você assistir, porque é um enfoque totalmente diferente. A gente vai falar sobre dengue, a gente vai falar sobre também um pouco sobre escorpião. Mas a dengue, eu fiz várias perguntas aqui para o biólogo Daniel Graziani antes, e realmente ele me deu algumas respostas muito interessantes. O Daniel é mestre em Ciências da Saúde pela UNB e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, gerente de controle de animais sinantrópicos. Exatamente. E especialista em saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, bom, vamos começar falando do dengue, do Aedes aegypti, porque aqui realmente eu não sigo muito aqui, porque aqui é um rumo que a conversa vai, eu não sigo muito o roteiro. Você estava falando para os condomínios para não utilizarem o fumacê, porque o Ministério da Saúde não recomenda mais, a gente já fez matéria aqui sobre isso, já fez entrevistas sobre isso, porque o fumacê é vitamina para o Aedes aegypti, não é isso, estou brincando, mas é que realmente não funciona, e o Daniel estava falando aqui para a gente, antes de começar, que os condomínios estão sendo multados por estar usando o fumacê. Explica aí como que é esse assunto complexo. Perfeito. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar sobre um tema extremamente importante para a nossa sociedade goianiense e para o Brasil também, né? O problema do Aedes aegypti é que é um vetor que urbanizou muitíssimo bem nas condições que nós oferecemos. Quer dizer, o mosquito que sabe o que é bom, né? Uma cidade grande, lá tem tudo. Tem Nós padaria, tem ofertamos farmácia, tudo. tem supermercado, né? Tem shopping. Então, o ciclo de reprodução Piscina. dele, perfeito. Várias condições que ofertaram para o Aedes aegypti para completar o ciclo biológico dele muito rapidamente e se espalhar e acabar transmitindo essas doenças que nós chamamos esse conjunto de arboviroses, que é Zika, dengue e chikungunya, e eventualmente a febre amarela no ambiente urbano. O problema mosquito à toa, né? Ou mosquito à toa. é complexo. E assim, o combate a essas arboviroses é só reduzindo a população desses mosquitos. O que acontece com o fumacê? É uma unidade pesada em que lança um veneno aonde esse veneno vai chegar, onde o ciclo do Aedes aegypti aconteceu, provavelmente no quarto lá do fundo. Então, quando passa o fumacê, uma das orientações, quando era indicado pelo Ministério da Saúde, abra a porta da sua casa. Abra tudo. E o pessoal fechava. E acabava que era um inseticida que matava outros insetos importantes, por exemplo, as abelhas, ao invés de matar o Aedes aegypti. Então, o ideal seria direcionar os inseticidas adulticidas no momento certo, próximo desses insetos. Então, o que é praticamente impossível de fazer. É possível. O Ministério da Saúde preconiza isso e é realizado só por órgãos oficiais. A gente chama de borrifação intradomiciliar. Casos notificados... Não pode sair empestando as ruas. Não pode, é perigoso, porque imagina só a população de abelhas, que são extremamente importantes e realizam a polinização. Uma vez que você passa inseticidas, vão matar a população de abelhas ali. Você estava falando também que o Aedes aegypti, ele ficou virou meio um super-homem, ficou meio que imune aos inseticidas normais. A gente já fez outra entrevista aqui, eu não lembro com quem, um técnico também do município, e ele falava o seguinte, que esses inseticidas que a gente está acostumado, ele desmaia o mosquito ali, mas depois ele bate as asas assim e sai voando de novo. Como vários seres biológicos, eles passam por processos evolutivos, né? São expostos a um grupo de coisas que os matam e pela heterogeneidade daquela população, alguns bichos sobrevivem e aqueles se reproduzem. Então, ao médio e longo prazo, aquela população resistente àquele inseticida vai sobreviver e vai se estabelecer. Por isso que é preconizado pelo Ministério da Saúde, executado pelos estados, pelos municípios, a troca de inseticida de tempos em tempos. É Darwin, né, gente? O mais Exatamente. forte sobrevive, né? Isso, o Até mais adaptado. o mosquito é darwinista. Exatamente, muito. Ô, Daniel, tem uma outra coisa, tem tanto tempo que tem mosquito da dengue, cara.
E nunca, assim, a dengue não passa. Eu sei que a população não colabora, nunca colaborou e dificilmente vai colaborar. A gente estava falando aqui que nós fazemos publicações para todos os condomínios horizontais. Todos os condomínios horizontais, toda edição tem a coisa mais chata, tem as mesmas informações sobre a dengue, mas muita gente não colabora. E eu te pergunto, e aquela, tinha um negócio, uma vez, um recurso que era armadilha para o mosquito? Sim. Isso não funcionou? O mosquito que transmite, que não deixa transmitir a dengue, como é que está isso? As estratégias que podem ser adotadas para controlar o Aedes aegypti é de acordo com os vários momentos do ciclo biológico deles. Primeiro momento, ovos. Remoção de ovos do meio ambiente. Aqueles ovos não vão se tornar viáveis. Literalmente, coloca uma armadilha para ele fazer postura, nós removemos esses ovos mecanicamente. As larvas. Utiliza-se um larvicida biológico com baixo impacto ambiental em locais com água em que não tem como ser removido, né? São criatórios em potencial em que você trata com larvicidas, inibem essas larvas. E num terceiro momento, adulticidas, né? O veneno, propriamente dito, para matar o adulto. O ideal é trabalhar nessas 3 fases biológicas em conjunto, somada inicialmente com a educação ambiental, que é nós retirarmos os criatórios. Tá, nós estamos em agosto de 2025. Como que está o painel epidemiológico da dengue hoje em Goiânia? Hoje o painel epidemiológico é de baixo risco de transmissão em comparação com o Brasil, só que as perspectivas para o retorno dos inícios da chuva é extremamente agravante no Brasil. E no estado de Goiás a situação não é diferente. Um fenômeno que continua perpetuando são áreas que continua acontecendo o ciclo de Aedes aegypti. A Gerência de Controle de Animais Sinantrópicos e a Diretoria de Vigilância e Zoonoses monitora a ocorrência de postura de ovos com algumas armadilhas para monitorar em Goiânia. Então, nós conseguimos identificar locais em Goiânia que perpetuam o ciclo do Aedes aegypti, não de dengue, não de arbovirose, mas de Aedes aegypti ao longo do tempo, apesar da ausência de chuvas. Em que condições? Por exemplo, sítio canteiro de obra. É um local onde tem muita água, lava-jatos, locais onde tem exposição contínua e formação de criadouros em potencial do Aedes aegypti. Então, nós monitoramos e avaliamos, fazemos essas intervenções tempos em tempos nos locais. É uma luta quase inglória, né, cara? Assim, porque parece que todo mês você está recomeçando a luta. Sim, e são estratégias diferentes, né? O período da estiagem, né, a ausência de chuvas, Que é e o que o a gente período está de chuva. agora. Isso. Então, nós nos preparamos, tentamos reduzir essa população do Aedes aegypti, o ciclo de transmissão das arboviroses, e aí, quando começa a chuva, a gente intensifica e modifica um pouco as estratégias. Agora, vamos ver aqui. A gente está no período de seca, né? Assim, então, o criador do mosquito deve diminuir, né? Os Sim. locais de criação do mosquito deve diminuir. Mas todo ano a gente sabe que vai chegar o período, o período chuvoso. Qual que é, você já falou aí, mas qual que é a situação do município? E me parece que as autoridades de saúde estão sempre correndo atrás do prejuízo. Sim. O Aedes aegypti e o ciclo dessa transmissão dessas doenças é extremamente complexo, né? Sob o ponto de vista biológico. Primeiro momento, a postura do Aedes aegypti ela é saltatória. A fêmea nunca põe todos os ovos num local só. Ela põe os ovos aqui e vai fazer postura em outro lugar. Que mosquito inteligente, hein? Então ela faz postura de cerca de 200 ovos num primeiro lugar, depois faz 200 ovos no segundo lugar. E todos nascem, não morre pelo menos metade, não? E aí que é o problema. Conforme o ciclo de chuva e a proximidade da postura aconteceu, maior a viabilidade dos ovos. Porém, até um ano, aqueles ovos secos, eles podem se tornar viáveis. E o pior, a transmissão do vírus... É praticamente um ovo zumbi, né? Fica lá parado. Se mantém. Então tem uma capacidade adaptativa de reprodução muito fantástica, né? Uma biologia muito fantástica. E o outro problema das arboviroses, a transmissão viral
é transovariana, é da mãe para o ovo. Então, alguns ovos já nascem infectados com os tipos de dengue 1, 2, 3, 4, zika e ou chikungunya. Então, eles já nascem, reduziu a população de Aedes aegypti, aqueles ovos secos, no primeiro momento que voltar a chuva, e aquele criatório não for removido, aquele lixo, aquele entulho, aquela tampinha de Coca-Cola com ovos, no primeiro momento que vier a chuva, vão eclodir, vão desenvolver em larvas, pulpas, insetos adultos, e aqueles insetos adultos já têm capacidade de transmitir essas doenças. Bom, é um apocalipse. Vamos falar agora de escorpião. Desde o início de Goiânia, a gente tem muitos relatos de escorpião nessa região. Já foi pior, de relato de cobra, não tem mais relato de cobra. Tem cobra? Tem, com menos frequência. Aí, tá vendo? Bem menos Mas frequência. enfim, a questão do escorpião é quase, eu acho, se eu estiver errado, você me corrige, acho que é endêmica, porque assim, sempre tem, eu sei que nessa região aqui do centro, onde a gente está aqui, setor aeroporto, né, é uma região problemática tudo. Por que Goiânia tem tanto escorpião? Perfeito. Você não vai falar, eu fui mordido por escorpião no Paraná. Eu estava lá na praia do Nordeste, o escorpião mordeu. Você não vê falar isso. Mas acontece. O que é o fenômeno que está acontecendo no Brasil? Né? Primeiro momento, que tipo de espécie que é esse escorpião que está habitando Goiânia e está sendo relacionado com esses acidentes de picada? É escorpião amarelo, Titus cerulatus. Todas elas são fêmeas e paternogênese. O que acontece? São menores, né? É algo em torno de uns 4 a 6 centímetros, mas são as mais venenosas. São mais clarinhos? São amarelas, são amarelas. E são das mais venenosas e são os acidentes mais graves com risco à vida, né? E risco à saúde humana e à vida. São todas fêmeas que, conforme aumenta o alimento... É fêmea, a mosquito da dengue é fêmea? É fêmea e macho, o mosquito da dengue. O escorpião, todos que nós encontramos são fêmeas. Então, conforme ela se alimenta, há um estímulo hormonal, ela fecunda os óvulos dela e produz seus próprios filhotes sem macho. Isso já é um problema gravíssimo. Mas como é que sobrevive a espécie? Os machos, da onde que eles não nascem? Precisa de macho no ciclo de reprodução, são todas clones. O que acontece? São animais... Luta virar de cabeça para baixo. São animais que antes tinham um ciclo silvestre. E encontrou... O que é um ciclo silvestre? Fica restrito às matas, à Mata Atlântica, no caso do Titus cerulatus, né? O que acontece? Quando entrou em contato com o nosso ambiente urbano, com o nosso desenvolvimento, o que elas encontraram? A rede de esgoto, onde tem alimento abundante, que são baratas vivas, ausência de predador, umidade e escuridão. Mata barata também com ferrão? Mata barata com ferrão para se alimentar e aquele ferrão ele serve para se vingado proteger. Já está começando a melhorar. Contra as baratas? Então vamos reduzir a população de barata, porque reduzindo a população de barata, a gente reduz o alimento desses escorpiões que não tem veneno. Esse não tem veneno eficiente para matar os escorpiões. Vamos falar sobre os venenos, né? Em relação aos escorpiões. Não existe nenhum relato na literatura científica séria em que fala que tem um veneno capaz de matar uma população de escorpiões. O que nós focamos? Em redução de água, abrigo e alimento. O veneno vai matar a população de baratas e aqueles escorpiões não vão habitar mais a sua região e vai reduzir a capacidade de reprodução. É melhor dar o veneno para o escorpião e migrar para aquele lado. Oi? Não é melhor dar o veneno para o escorpião? Não funciona. Não funciona. Não existe veneno contra escorpiões. Existe veneno contra o alimento dele. E ela só se alimenta de baratas vivas. Baratas mortas ela não se alimenta. Tá? E um quarto Os escorpiões são canibais. Essa espécie em particular, Titus cerulatus, não é canibal. Ela é canibal de outras espécies de escorpiões. Onde aquela população de escorpião amarelo chegou, ela eliminou aquela outra população, estabelecendo só a população de Titus. Voltamos ao Darwin. Isso, sim. Toda espécie quer se reproduzir e se manter naquele ambiente, né? Então, o foco dela é taxa de reprodução. E vai manter com água, abrigo e alimento.
Um quarto A que a gente pode acrescentar para nós, que somos a Secretaria Municipal de Saúde, é o acesso. Então, eu falei que eles colonizaram a rede de esgoto. Provavelmente, eles estão em toda a rede de esgoto. Então, nós bloqueamos o acesso da rede de esgoto para o interior da nossa residência, trocando as tampinhas do banheiro para aqueles ralos de abrir e fechar, as pias tampando elas adequadamente. O esgoto da máquina de lavar não é muito incomum nós visitarmos, a gente conecta lá e fica aberto. E o escorpião, em comparação com seu primo mais próximo, são as aranhas, eles não são tão bons escaladores. E quando tem aquela rugosidade, ele passa a conseguir escalar e fugir. Uma escadinha. Uma escadinha. Então você pode tampar aquilo ali com sacolinhas, com tecido, para inibir esse acesso da rede de esgoto para o interior da sua residência. Também manter caixas de esgoto sempre limpas, que é um local onde tem resíduo de matéria orgânica, vai aumentar a colonização de baratas e aumenta a predação, que é a população de escorpiões. Em escorpião sobe em condomínio vertical, em prédio? Sobe. Isso é um problema extremamente grave. É igual o mosquito da dengue que vem de elevador? Exatamente. É um tanto quanto mais complexo os escorpiões. O que o escorpião quer, né? Ele não quer gastar o veneno dele com o ser humano. É um mamífero grande. Aquele veneno dele é a coisa mais preciosa que ele produziu. É caríssimo para o organismo dele produzir veneno. É igual falar que a abelha morre, ela vai enfiar o ferro no você, depois ela morre. Toda abelha faz isso. Vai lá ver se ela não faz. É um prejuízo extremamente grande. Então o escorpião, ele vai acontecer o acidente, vai acontecer a picada com a compressão, né? Os acidentes que acontecem com o escorpião, primeiro, o acesso dele vai em busca de baratas para o interior da sua residência. Um típico surto, a gente pode chamar de surto em condomínios que acontece, é porque os condomínios têm uma desinsetização periódica e não alerta os moradores. Então, os moradores deveriam vedar completamente as passagens de esgoto para o interior da residência deles, as frestas das portas, depois realizar a desinsetização para matar a população de baratas, porque os escorpiões não morrem com inseticida. E uma vez que ele não morre, você desaloja os escorpiões de um local que ele estava paradinho e ele vai para um local onde não tem aquele veneno. E onde não tem aquele veneno? Onde o senhor está habitando. É dentro do seu quarto, sai do ralo do banheiro para entrar para dentro do banheiro e vai encontrar aquela pilha de roupas. Fala, no lençol, é ótimo. Lençóis, não deixar ele encostado no chão. Porque, novamente, é uma escadinha para ter acesso. O povo não vai dormir de noite. Mas a minha preocupação com as pessoas, é um alerta que a gente faz, é simplesmente nós reduzirmos a população das baratas e o bloqueio de acesso. Se você viu um escorpião no interior da sua casa, pode ser que hajam mais. Cada postura de escorpiões é em torno de 20. Então, eles carregam aqueles filhotinhos numa cesta, no primeiro momento, aquela fêmea carrega eles, depois sobe na parte dorsal, nas costinhas dela, e assim que eles estiverem maduros, eles do escorpião. Irradiam. Falou costinhas, falou com uma... Assim, biólogo, né? Me fala uma coisa, a picada do escorpião, o que ela pode causar e quando é que ela pode matar? Certo. A população de risco maior são crianças menores de 10 anos e adultos acima de 65 anos, né? Essa é a população que está relacionada com o número de óbitos no Brasil. Goiânia, nós não notificamos nenhum óbito por acidente escorpiônico até agora. O que acontece? Acredita-se que a quantidade de veneno inoculado e a massa corpórea e a capacidade de metabolizar esse veneno possa propiciar isso. Nas crianças menores de 5 anos, existe uma região do cérebro que é a barreira hematoencefálica e ainda não está completamente formada. E aí o veneno consegue atravessar essa barreira e chegar no cérebro com mais facilidade. Tá, eu fui picado, e aí, o que eu tenho que fazer? Se você pertencer a esse grupo de risco, nós sugerimos que procure o HDT com urgência, o mais rápido possível. Mas em casa não pode fazer nada? Nada. Procure... Igual picado de cobra, cortar, chupar? Não, de jeito nenhum. E nem com cobra é para fazer isso. Procurar o HDT é o local de Goiânia onde tem o soro anti-escorpiônico.
pessoas, esse grupo de risco mais susceptível, tem uma altíssima chance, baixa taxa de letalidade, mas os casos que evoluíram para óbito foram aqueles casos que não conseguiram o acesso ao soro antiescorpiônico a tempo. E se você pertencer ao grupo, entre esse intervalo, né, maior de 10 anos e menor de 65 anos, procure uma unidade básica de saúde, onde você vai ter uma supervisão médica, uma picada extremamente dolorosa. Eu costumo falar que não há dúvidas que você foi picado por um escorpião, porque não tem paralelo em relação à dor. E a dor é latente. Ela vem e volta, e vai se intensificando. Então, a pessoa procura uma unidade básica de saúde, o médico vai fazer o procedimento com um bloqueio anestésico e analgésico local, minimizando os sintomas. Você tá louco, fui no Araguaia, aquele mosquito, aquele pequenininho, me picou. Eu fui parar no hospital. No hospital não, mentira, na farmácia. Você tá louco. Ó, mas é porque uma picada é bom, mas 200 picadas... Deixa eu te falar uma coisa, perguntar outra coisa. Qual região de Goiânia que é mais afetada por escorpião? Certo, é uma pergunta muito recorrente. É muito difícil a gente estabelecer um paralelo com isso. Você tá alarmando todo mundo, não. Tem que ter um lugar. Tem um lugar que salva? Existem locais onde tem população de barata e onde passou a rede de esgoto, é um local susceptível para a colonização de escorpiões. Qual que é a palavra que eu usei agora? Colonização e infestação. É um termo que assim, a gente tem que tomar muito cuidado de utilizar. Se eu visitar a sua casa e você me falar que avistou um escorpião, eu vou falar que sua casa está infestada. Então, nós vamos tratar a sua casa com um local com risco de acidente escorpiônico. E no seu vizinho? Não, no seu vizinho não. Porque a probabilidade de acontecer aquela história de escorpião antiga, de lotes baldios, praças mal cuidadas, lixo, é menor. Hoje, o acesso é via rede de esgoto. Você me fez uma pergunta em relação ao acesso desses escorpiões até o 13º andar dos condomínios. A rede de esgoto, ela vai formando rugosidades nesses canos. Então, pode ser que formem verdadeiras escadinhas para esse escorpião que está perseguindo o seu alimento, que são baratas, conseguir ter o acesso para o interior das casas. Aquele negócio de escorpião está no meio de tábua ali? É uma segunda fonte de abrigo. Uma vez que você encontrou o escorpião na sua casa, você reduz esses locais de abrigo de luz. São animais que têm hábitos noturnos, né? E que se abrigam, se alojam, se escondem da luz. Então, sim, se você tiver entulho no quintal, ele pode ter um acesso pela rede de esgoto e colonizar o seu quintal. Então, é extremamente importante manter sempre os quintais limpos, tanto para o Aedes aegypti quanto para os escorpiões. Você pode acabar com a rede de esgoto também, que resolve o problema. De forma alguma. Pois é um problema urbano novo, né? Porque assim, os livros todos de parasitologia que nós estudamos, amebíase, né, discute sobre o tratamento de água, né, o tratamento de rede de esgoto. E o acidente escorpiônico vem contra esse fluxo, porque uma vez que chega a rede de esgoto, surge esse novo problema urbano. E o que nós podemos fazer enquanto moradores? Bloquear a passagem desses escorpiões para o interior da nossa casa. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com Daniel Graziani, biólogo. Muito obrado pela satisfação. Muito obrigado pela entrevista. Ele passou bastante medo da gente, mas pelo menos falou como é que a gente se protege. Já tá bom tudo. Porque ficar livre de escorpião, ficar livre de mosquito da Aedes aegypti, acho que a gente não vai ficar tão cedo. Muito obrigado. Volte mais vezes, vamos falar de outros assuntos também. Vamos falar de outros assuntos. Me convida para conversar sobre a população de ratos, pombos. Ela podemos falar disso, ratos, pombo mata, né? Raiva e morcego. Aí, raiva e morcego. Nós temos uma região aqui, setor aeroporto aqui, que tem morcego demais. Parece que toda árvore tem morcego. Setor já onde eu morava tem morcego demais. Sim, vai ser um prazer a gente falar sobre isso. Já vamos marcar a próxima já. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado. E obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.